Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar de It Capítulo 2, a continuação do filme de 2017. Assim como o filme de 2017, esse longa ele também foi dirigido pelo Andy Muschietti e ele inclusive que foi confirmado que vai dirigir o novo Flash. E tanto It a Coisa quanto esse capítulo 2, eles são baseados na obra de volume único do Stephen King. E não é à toa que o Stephen King ele é considerado o mestre do terror. A gente pega as obras do Stephen King e elas são focadas em pessoas. Todas elas desenvolvem muito bem seus personagens, porque na verdade são eles e os traumas deles que a história do King quer contar. O Stephen King ele é um escritor que se utiliza de metáforas do sobrenatural para falar de assuntos da psique humana, para falar de perdas, luto, loucura. Então ele reveste as histórias dele com o sobrenatural, mas o foco principal é sempre os conflitos que eles passam na vida real, que ele transforma, ele dá um quadro, dá um ar pra gente de sobrenatural para ficar mais interessante. E o foco de It a Coisa é justamente o trauma que a gente carrega pro resto da vida. Esse é o foco tanto desses filmes dirigidos pelo Andy Muschietti, quanto do livro It a Coisa lá do Stephen King. Aliás, esse é um livro incrível, se você não leu ainda, eu recomendo demais. Eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo caso você queira comprar. Se lá em It a Coisa de 2017, o foco da questão era a criação e a evolução dos traumas daquelas crianças, aqui no It capítulo 2, toda a questão e discussão do filme é o confronto desses personagens com seus próprios traumas, para que confrontando os traumas, eles possam superá-los. E isso torna os dois filmes bastante diferentes. Lá no filme de 2017, a gente vê a criação do Clube dos Otários e as situações pelas quais essas crianças são obrigadas a passar. O filme, então, apesar de ser um filme com uma carga pesada, porque ele fala da criação dos traumas, ele tem essa pegada mais leve, mais oitentista. Afinal de contas, a gente tem um elenco mirim vivendo altas aventuras. Por mais que essas aventuras, ou parte delas, seja bastante pesada e trate de assuntos como bullying, homofobia, entre outros, o cerne da história ainda são crianças. Então tem aquela leveza, aquela ingenuidade. Já nesse filme, como a gente aqui tá falando sobre confrontar os seus traumas, o filme ele é todo mais pesado. A gente continua tendo alívios cômicos, principalmente na figura dos personagens do Richie Tozier e do Ed Kasprek, mas o filme em si, ele mostra bastante o trauma de cada um deles e como essas pessoas sofreram ao longo da vida quando elas eram crianças. Tem duas cenas que são especialmente bem pesadas nesse filme. Uma delas é com a Beverly, interpretada pela Jessica Chastain. Não vou falar aqui sobre a cena porque eu não quero dar nenhum tipo de spoiler. E a outra, que é a encenação de um crime de ódio real que aconteceu na cidade de Bangor, que é a cidade natal do Stephen King, lá no Maine. Esse crime de ódio ocorreu contra o Charlie Howard, lá em 1984, e foi uma das coisas que inspirou o Stephen King a escrever o It a Coisa. E essa cena, ela tá no livro, ela é poderosíssima e ela foi transposta lá pro filme também de uma forma igualmente arrebatadora. Não quero dar detalhes da cena também, de novo, pra não dar nenhum tipo de spoiler. E eu preciso falar de uma coisa que eu havia previsto lá no nosso vídeo de filmes de terror. Lá naquele vídeo eu havia comentado que eu não achava que esse filme ia fazer tanto sucesso quanto o primeiro, que ele não ia ser tão bom quanto o primeiro. E infelizmente eu tava certa. Esse filme, ele não é perfeito, sem defeitos como o primeiro. Se você não quer flutuar, deixe seu like. Em primeiro lugar, porque aquele filme tinha o quesito da novidade. Era o primeiro filme da adaptação para o cinema do livro de Stephen King. Já tinha havido uma adaptação lá na década de 90, mas quando se falou que ia ter uma nova adaptação, aquele era o primeiro dessa nova leva. Então ele despertou muita curiosidade. Afinal de contas, todo mundo gosta de Stephen King. Além disso, o primeiro filme, ele era focado integralmente nas crianças. E no livro, as crianças elas viviam, se eu não me engano, na década de 50 ou 60. Só que esse livro, como o filme ele foi feito em 2017, ele colocou as crianças vivendo na década de 80. E isso significa que o It a Coisa, o primeiro filme, ele teve aquela vibe saudosista, nostálgica dos anos 80. Ele bebeu bastante da fonte de Stranger Things. Inclusive, o Finn Wolfhard, que interpreta o Mike lá em Stranger Things, ele tá aqui em It a Coisa como personagem do Richie Tozier. O elenco inteiro infantil tá de parabéns e eu acho que isso foi algo de todos os atores. Eu preferi todos os atores como crianças do que como adultos, mas eu já vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Se a gente teve um primeiro filme que foi tão saudosista e tão nostálgico, ia ser difícil que esse segundo filme fosse manter o interesse do público no geral, porque aqui as crianças até aparecem, mas o foco, como eu falei, vai ser na vida dos adultos, vai ser no entrosamento deles e em como eles vão fazer pra tentar derrotar o Pennywise, que continua sendo interpretado pelo Bill Skarsgård
Skarsgård e continua sensacional. Então lá no primeiro filme, pra boa parte das pessoas, a graça foi a relação das crianças lá no Clube dos Otários, não foi a parte do sobrenatural. Quem não gosta de filmes de terror ainda gostou muito do filme por causa disso. A química de todos esses atores infantis estava muito boa. Nesse filme foi um pouco diferente. Apesar desse novo filme estar repleto de estrelas no elenco adulto, eu achei que não funcionou tão bem a dinâmica entre eles. Uma coisa que eu gostei muito é que eles pegaram adultos muito parecidos com as crianças. Não chega a ser um nível dark parecido, porque aquilo é assustador, né, gente? Parece até que um é filho do outro. Mas aqui dá pra enganar bastante. Você compra a ideia de que realmente é a mesma pessoa 27 anos depois. Só que o problema aqui é que não tem mais muita química entre eles. E tudo bem, eu entendo a ideia do filme. O filme vem de personagens que antes eram melhores amigos no Clube dos Otários e passaram 27 anos sem se ver. Então é natural que já não haja mais a mesma química entre eles. Só que momentos depois, o filme quer te vender a ideia de que tá todo mundo ali com medo e temendo pela morte do outro, do coleguinha. E ninguém volta a se importar demais do nada com uma pessoa que você não vê há 27 anos. Não é assim, virar a chavinha, ai meu Deus, e agora você não pode morrer porque eu amo você, amigo, camarada. A história, ela tinha que me vender essa ideia. Só que o filme não desenvolveu isso bem. E tudo bem, ele não desenvolveu porque essa não era a parte que ele queria mostrar. Ele queria mostrar o Pennywise tacando terror em todo mundo. Só que considerando que estamos falando de um filme de 2 horas e 40 de duração, dava tempo pra você aprofundar um pouco mais a relação ali deles. Até porque foi essa uma das coisas que fez tanto sucesso lá no It, a Coisa de 2017. Aqui a gente fica mais focado no trauma individual de cada um. E quando eles vão pro grupo, quando eles têm que ficar em grupo, já não funciona tão bem a relação entre eles. Nesse quesito, as crianças estão de parabéns. Que crianças incríveis! Continuam funcionando perfeitamente bem. Elenco mirim de parabéns. Uma outra grande diferença desse filme é que esse filme é terrorzão mesmo. Bem puxado pro gore. O primeiro filme, ele era terror, tinha sim umas cenas bastante violentas, só que também tinha muito alívio cômico e tinha aquela vibe de aventura nos 80 com criança. Então o filme acabou navegando entre o terror, alívio cômico, comédia e aventura nos 80. Esse aqui não. Esse aqui tem um gênero bastante definido. Ele é terrorzão e bem gore. Até tem os momentos de alívio cômico, principalmente no Richie e no Eddie, mas majoritariamente terror. E gore, pra quem não sabe, é aquele gênero de terror bastante violento que mostra bastante sangue, gente decepada, tripas. Tripa e sangue, basicamente. Então se você gostou muito do primeiro It, a Coisa, porque achou fofinho, bonitinho, uma história mais com a base infantil, nesse aqui você vai ver muito sangue. Fica aí o aviso se você é um tipo de pessoa que sente nojinho de filmes de terror. Esse aqui é um filme bem nojento. Adoro. Outra coisa que esse filme faz é, como todo bom terror, tem muito jump scare. Jump scare é literalmente é isso de pular da cadeira. É o tipo de susto que faz você literalmente dar um pulo na sua cadeira, gritar um palavrão no meio do nada. Aqui você vai ter bastante disso. Se você é um fã de filme de terror, são bem previsíveis os jump scares, mas ainda assim assustam. Uma outra coisa que tinha tudo pra ser bem legal nesse filme, mas acabou ficando demais, foi o fanservice. As referências que tem dentro do filme. Primeiro acontece uma coisa super legal, uma aparição inesperada no filme, que é bem bacana. Não vou falar aqui o que pra não dar spoiler pra vocês, mas se você já viu o filme e captou o cameo, deixa pra gente aqui nos comentários de quem é. Mas eu preciso criticar a quantidade absurda de referências ao Iluminado. Quando surgiu a primeira referência ao Iluminado, eu fiquei que legal, Iluminado, hein? Ah, entendi. Só que aí depois veio outra. E outra. Até que ficou assim, gente, já entendi, né? E aí, no fim das contas, eles ainda encaixaram uma cena totalmente escrachada e explícita pra não ter nenhuma dúvida de que sim, o filme estava homenageando o Iluminado. Além disso, tem outras brincadeiras com outros filmes de Stephen King. Eu acho que nesse filme eles referenciaram bastante as outras obras como uma homenagem mesmo à carreira de Stephen King. Eu pesquei aí, além de O Iluminado, Pet Sematary e Carrie. Mas se você pescou alguma outra referência, deixa pra gente aqui nos comentários. Por último, um outro problema que eu tive com esse filme
filme, eu acabei até deixando escapar ao longo desse vídeo. Foi o tempo de duração do filme. Na verdade, não foi nem a duração em si, porque existem filmes muito longos que são justificavelmente longos, são incríveis. Vingadores Ultimato é um deles, eu veria mais tempo de filme. Então não é que esse filme tenha ficado longo demais. Ele ficou longo demais pelas razões erradas. Lembra que eu falei que o filme não desenvolveu bem a relação entre os personagens? Então, ele teve tempo pra isso, mas ele preferiu ficar repetindo a fórmula e mostrando pra gente repetidamente as mesmas coisas. Como resultado, o filme acabou ficando bastante cansativo. O primeiro ato do filme eu achei muito bom, e inclusive eu achei ele rápido até demais. Eu queria ter visto mais o desenvolvimento individual de cada um desses personagens e como é que eles estavam lidando com o trauma na vida adulta, né? O trauma que eles adquiriram quando eles eram crianças, mas tudo bem, porque eu entendo que essa não era a história que o filme queria contar. Mas acho que teria valido a pena a gente ter tido um tempo de tela maior de cada um desses personagens individualmente antes deles se encontrarem de novo em Derry. Justamente pra gente entender o peso que eles estão carregando e por que é importante que eles derrotem o Pennywise, por que o trauma deles está consumindo eles por dentro. Então, apesar de muito bom, acho que o primeiro ato podia ter sido mais longo. No segundo ato, que as coisas começam a desandar, começa a ficar repetitivo demais. Aí você fica preso num looping temporal que acontece a mesma coisa o tempo todo. E isso é levado à máxima potência no terceiro ato. Sério, o terceiro ato, a melhor analogia que eu tenho são os chefões finais de Resident Evil. Se você é fã da franquia, você sabe que os chefões não terminam nunca. E você fica sempre dando os mesmos comandos, tendo a mesma luta e nada acontece feijoada. E você fica, tá, já deu, né? Podia já ter zerado esse jogo. Aqui eu senti a mesma coisa. Terceiro ato, ele é tão arrastado que nem os sustos começam a funcionar mais. Você não quer mais tomar susto. Você não tá nem mais pulando da cadeira, agora só... Você não tem mais energia, entendeu? Você só quer que esse filme acabe. De tão arrastado e tão repetitivo que ele fica. Então, por causa dessa exaustão, dessa repetição excessiva de história, o filme acaba perdendo bastante do meio pro fim. Eu acho que dava pra manter um filme de 2 horas e 40 de duração se as horas fossem distribuídas de outras formas. Mas, no geral, com certeza o saldo foi muito positivo pra esse filme. Eu gostei muito. Pode ter parecido ao longo dessa crítica que eu não gostei, mas não se engane, eu gostei bastante do filme. Só queria que ele não tivesse me deixado cansada assistindo e morrendo de vontade de fazer xixi. Então minha dica é: alimente-se, compre uma pipoquinha, beba pouca água, pouco refri, senão você vai ter que sair da sessão antes do filme terminar. E você, gostou de It capítulo 2? Deixa pra gente aqui nos comentários o que você mais gostou no filme. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!